desejar, conhecer, ter experiências vívidas com Deus, deve ser natural. Eu não estou falando só de sensações, emoções, falando de experiências vívidas. Experiências vívidas que, além das emoções, das sensações, abarca também experiências do tipo: eu orei e Deus me respondeu. Eu pedi a Deus uma prova e o Senhor, conforme eu pedi, Ele graciosamente, Ele me respondeu. Isso aumenta a minha fé, porque eu provo de um Deus vivo. Mas sim, experiências vívidas que dão conta dessa ânsia da alma, do espírito, sede, fome de Deus. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu me apercebi num dado momento da minha caminhada que existia um vazio, como um oco em mim, que a gente chama de vazio existencial, que todo ser humano tem, só que não se percebe. E esse vazio existencial leva o homem a buscar preenchê-lo, e ele não sabe com quem ou com quem. Ele busca através de realizações, através de prazeres. Mas Jesus já deixou claro, quando ele falou à mulher samaritana: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que me pediria, e eu te daria água viva. Essa água viva fala da presença de Deus que sacia essa fome, essa sede existencial por Ele, que todo ser humano sente. E eu me apercebi desse vazio, e sabe, Deus é muito bom, pelo menos eu posso falar isso acerca da minha experiência no caminhar com Ele. Porque no mesmo dia, horas depois, eu olhei para mim e eu notei: aquele vazio eu não sinto mais. Porque naquele mesmo dia eu percebi esse vazio numa tarde, e eu percebi o preenchimento dele numa noite. Porque entre a tarde e esta noite, eu tive um encontro com Ele. Ou melhor, Ele me encontrou. Ele me salvou. Ele veio habitar em mim por meio do seu Espírito. Aleluia! Agora, quem disse que este homem, que depois de preenchido esse buraco, esse oco, ele não continua querendo mais de Deus? Porque é natural que a gente, do que se agrade, a gente queira mais, sim ou não? A história conta, para ilustrar, que um grupo de irmãos estavam insatisfeitos com o estado da igreja no pós-reforma, reforma protestante. Por quê? Porque Lutero, os reformadores, eles se aplicaram à doutrina, a revisão da doutrina.
mas a liturgia era igualzinho. Tirou-se as imagens, mas aquele rito, aquele ritual, aquele culto, sabe, cheio de regras, aquele culto rígido, engessado, seco, sem experiência, continuava, e um povo ficou inconformado com aquilo. Aquela inconformidade, na verdade, era fome de relacionar-se com Deus, que é relacional. E eles começaram a buscar a Deus. E daí nasceu o movimento chamado movimento pietista. Conforme eles começaram a orar e pedir mais de Deus, porque eles tinham fome de Deus, sabe, esse Deus que quer se relacionar, ele veio, ele se manifesta, irmão, ele envolve o seu povo, aleluia. É como Jesus disse: se você soubesse, você me pediria e eu daria. Então ele quer dar, ele quer se relacionar. E esses irmãos, desses irmãos, vieram os moravianos, e os moravianos impactaram poderosamente John Wesley. John Wesley impactou poderosamente as igrejas da santidade. As igrejas da santidade se uniram, influenciaram também homens como Seymour, e Seymour, aquele negro meio caolho, meio fofinho, foi o instrumento que Deus usou para trazer um dos maiores avivamentos da história da igreja, o movimento pentecostal, onde as experiências eram tão fortes, que diz que quando o Espírito de Deus manifestava-se numa simples casa, haviam luzes, e por 3 vezes os vizinhos, ao verem aquelas luzes, aquele fogo, eles chamaram os bombeiros, e quando os bombeiros chegavam, eles perguntavam: cadê o fogo? Não era um fogo natural, era o fogo da presença do Espírito de Deus. Relatos dão conta que eles se mudaram para um lugar na rua Azusa Street, um ex-depósito abandonado. Irmão, a glória de Deus se manifestava naquele lugar de tal forma, pessoas de várias partes do mundo iam lá para receber o renovo espiritual, o poder de Deus, porque aonde tem sedento, tem derramado o Espírito para saciar a sede. Ah, tem. Os relatos dão conta que a 1 quarteirão do lugar, as pessoas que para lá estavam se dirigindo já sentiam o poder da presença de Deus. Alguns eram revestidos de poder antes de chegarem ao local, 1 quarteirão de distância. Outros eram curados a 1 quarteirão de distância. Aleluia! Trouxe marcas, aquela experiência, aquele momento que Jesus chamou para o particular, aqueles 3 discípulos, deixou impressões que mesmo depois de 30 anos, a fé daquele homem continuava forte, porque as palavras do Senhor foram confirmadas pela manifestação da sua glória. Então sim, nós não somos os únicos, nem os últimos. Nós não somos tolos,
nem meninos. A gente é só um povo que tem entendido como é bom estar e desfrutar a presença de Deus. O quanto isso nos faz bem, inclusive para a nossa fé.